Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, Meu Poço dos Desejos, Bugado. Parte 3. Capítulo 26. Tão fraco. Aqua e Luffy exclamaram mentalmente simultaneamente. O breve encontro aconteceu quase num piscar de olhos. Quando Aqua e Luffy perceberam o que havia acontecido, Tomoya já estava no chão, sem se levantar, segurando a bochecha em aparente agonia. Um cozinheiro é apenas um cozinheiro, possuindo apenas um pouco de habilidade e ainda assim sonhando em se opor a mim? Iguma não conseguiu evitar um sorriso irônico, curvando-se lentamente para pegar a longa espada que estava em seus pés. Sua atenção estava totalmente voltada para Tomoya, não muito longe, ignorando completamente que a lâmina, que deveria ter perfurado a palma da mão, não tinha uma única gota de sangue. Com um sorriso louco, Iguma, segurando a longa espada, deu passos em direção a Tomoya. Aos seus olhos, o endividado dono do restaurante não passava de um cadáver sem vida. Que pena aqueles 800 mil de Belize. Iguma lamentou internamente. Sem que ele soubesse, o supostamente agonizante Tomoya no chão estava secretamente pegando a pistola de pederneira recém-comprada em sua cintura. O olhar de Tomoya, embora cheio de medo, estava fixo em Iguma. No momento em que o confiante Iguma chegasse perto o suficiente, seria a oportunidade perfeita para Tomoya sacar sua arma e atirar em sua cabeça. Se tudo corresse bem, bastaria um tiro para matar Iguma instantaneamente, conquistando sem esforço a recompensa ambulante de 8 milhões de Belize. Conforme Iguma se aproximava, Tomoya apertou ainda mais a pistola, altamente concentrado, começando até a planejar o que faria depois de coletar a recompensa. Porém, como esperado, o inesperado aconteceu. Não muito longe, a água espirrou e um círculo mágico azul deslumbrante brilhou. Todos os meus devotos neste mundo, atendam ao comando da deusa da água Aqua. Realize meu desejo e mostre ao mundo seu poder. Crie água benta. Aqua, embora não seja confiável em um dia normal, ainda é confiável em momentos críticos. Ao ver Tomoya derrotado tão facilmente, prestes a se tornar uma alma sob a lâmina de Iguma, a determinada Aqua não decidiu fugir, mas se manteve firme, entoando um feitiço. Zumbido. Uma luz azul ofuscante apareceu acima de Tomoya e Iguma, com runas fluindo para formar um círculo mágico de água completo. O som das águas agitadas cresceu dentro do círculo mágico, ecoando pela praia dourada. Droga! Essa deusa é idiota! Percebendo o momento em que o círculo mágico para criar água benta apareceu, o pânico que Tomoya fingiu se transformou em choque genuíno. Sem hesitar, ele sacou decisivamente a pistola de pederneira escondida atrás dele, mirando no igualmente atordoado Iguma, na esperança de resolver as coisas antes que a enchente explodisse. No entanto, ele subestimou a determinação de Aqua em resgatar seu companheiro. Antes que ele pudesse apertar o gatilho, uma chuva torrencial desceu do céu, criando uma onda violenta na praia. Sob esse poder assustador, Tomoya, Iguma, Luffy e até a própria Aqua foram arrastados, caindo nas águas turbulentas. Segundos depois, a água recuou novamente para o oceano, deixando para trás um cenário de devastação total. A areia fluía, pedras se espalhavam por toda parte, vários fragmentos de madeira estavam espalhados, o único cais na Vila Fuxa capaz de atracar barcos foi destruído. Encharcado e desgrenhado, Iguma levantou-se lentamente da areia, a sensação familiar de tontura acendendo sua raiva, seu olhar fixo em Aqua, que havia sido arrastada para perto da enchente. Eu sabia. Só a nossa fortaleza foi atingida, e tudo por sua causa, sua mulher desgraçada. Dia após dia, durante vários dias, a fortaleza e os homens de Iguma foram misteriosamente inundados por chuva forte. Embora breves, aqueles foram alguns dos seus dias mais sombrios. Até hoje, ele achava que era apenas azar, nunca imaginando que a culpada era aquela mulher com problemas mentais na sua frente. Vou te matar, vou te cortar em pedaços. Com os olhos injetados de sangue, Iguma ergueu sua longa espada e investiu contra a Aqua, agora enfraquecida por ter lançado seu feitiço. A força do inimigo foi reduzida em 10% e a raiva aumentada em 300%. Desculpe, está muito quente, eu só queria te refrescar, por favor, não fique tão bravo. Aqua rapidamente acenou com as mãos, pedindo desculpas sinceras. Mas como sanguinário e brutal Iguma poderia parar por causa disso? Ele rapidamente se aproximou de Aqua com uma forte intenção assassina, e sem desperdiçar palavras, brandiu sua longa espada para baixo. Corte! O som da lâmina rasgando o tecido fez com que uma sombra escura cobrisse completamente Aqua, agachada e tremendo no chão. No momento crucial, Tomoya apareceu, protegendo-a com seu peito largo do golpe violento de Iguma. Olhando através do corte em sua manga curta, um leve rastro de sangue apareceu do seu ombro esquerdo até sua coxa direita. Seu haki de armamento ainda informe, combinado com sua defesa natural, recebeu com força o golpe poderoso de Iguma sem sofrer ferimentos graves. Ignorando o chocado Iguma, Tomoya jogou sua pistola de pederneira encharcada no chão, virou-se para Aqua e repreendeu. Deusa idiota! O que você está fazendo? Liberando uma inundação na sua própria companheira de equipe. Só mais um passo, e eu teria explodido a cabeça do Iguma. Aqua, inicialmente comovida pelo ato altruísta de Tomoya de bloquear o ataque, sentiu-se injustiçada e retrucou indignada ao ouvir palavras tão duras. Quem pediu para você ser tão fraco, voando para longe no primeiro encontro, quase morrendo picado? De qualquer forma, você é tão forte que nem um grande urso preto conseguiria romper suas defesas. Ser arrastado definitivamente não te machucaria, eu só queria usar água benta para atrapalhar os movimentos do inimigo. Ao ouvir isso, a boca de Tomoya se contraiu, seu rosto ficou marcado pela exasperação. Você já considerou que eu, que não poderia ser atacado nem por um grande urso negro, estava fingindo ser derrotado para baixar a guarda de Iguma? É? Os olhos do feroz Aqua de repente clarearam. Ela coçou timidamente o cabelo molhado e azul água. Bem, pode haver essa possibilidade. Suspirar,
Olhando para a deusa da estupidez diante dele, Tomoya soltou um suspiro pesado. Deixando de lado o resultado desastroso, a intenção inicial de Aqua era de fato ajudá-lo a escapar da crise. Que motivo ele tinha para culpá-la ou desprezá-la? Tomoya olhou para longe. Lá, Luffy estava lutando para tirar a cabeça da areia. Graças à inundação, Luffy finalmente escapou das garras de Iguma. Iguma não tinha mais uma moeda de troca para limitar seu verdadeiro poder. Depois de receber meu golpe com força total, você só tem um ferimento superficial? Tomoya, o que você está escondendo? Iguma, recuando para uma distância segura, viu Tomoya virar a cabeça em sua direção, sua mão segurando a espada tremendo inconscientemente. Como um chefe bandido que dominava as florestas ao redor, um criminoso com centenas de vidas em suas mãos, ele estava realmente com medo. Daqueles olhos ferozes e bestiais. Esquece, Iguma. Cansei de fingir. Hora de colocar as cartas na mesa. Tomoya, observando a reação de Iguma, flexionou os dedos com um sorriso no rosto. Na verdade, sou um mestre. Capítulo 27. Na praia marcada pela erosão, Tomoya estava de mãos vazias, de frente para Iguma, que segurava uma longa espada. Durante o ano em que viveu na Vila Fuxia, Tomoya aprendeu os princípios básicos do combate corpo a corpo e das habilidades de esgrima. Treinando na floresta com Aqua contra feras ferozes e violentas, seu Haki começou a tomar forma. Assim, a aura que ele emitia em seu estado sério não era mais a do comportamento gentil e refinado de um dono de restaurante, mas estava repleta de um forte sentimento de opressão. Em contraste, Iguma, com suor frio na testa, parecia muito mais tenso. Embora ele não conseguisse aceitar que Tomoya, de quem ele se lembrava como fraco, tivesse força para lutar contra ele, a sensação de sua espada atingindo Tomoya era muito real. Uma coisa era certa, a resistência física de Tomoya era surpreendente, dura como pedra. Iguma, mano, você não disse que ia cortar minha cabeça? Se você não vier até mim, então não serei educado. Tomoya desviou o olhar de Aqua, que estava sem fôlego. Idealmente, ele queria que Aqua aplicasse alguns aprimoramentos nele por segurança. Mas o feitiço criar água sagrada que ela havia lançado, com seu poder surpreendente, parecia ter drenado grande parte de sua força. Para evitar o problema do colapso total do Aqua, ele descartou a ideia de reforço. Vamos considerar isso. Usando Iguma para treinar seu Haki de armamento. Zumbir. Um som fraco veio de entre os braços de Tomoya, onde uma leve camada de preto e cinza podia ser vista vagamente. Seu Haki de armamento estava em seu estágio mais básico e instável, ainda não sendo capaz de formar uma armadura invisível para cobertura total. Mesmo assim, com sua defesa aprimorada, ele era mais do que capaz de suportar golpes de um personagem sem Haki como Iguma. Só um inseto que possa esmagar a qualquer momento. Pare de ser tão convencido. O rosto de Iguma ficou extremamente azedo enquanto ele rugia e tirava o casaco marrom que vestia. Então, com uma repentina explosão de força nas pernas, ele se lançou para frente, deixando um corte reto na areia enquanto avançava em direção a Tomoya. Ele saltou alto, brandindo a espada em direção à cabeça de Tomoya. Tomoya, preparado para isso, desviou no último momento possível, evitando a ponta afiada da lâmina. Iguma, rico em experiência de combate, imediatamente girou o cabo de sua espada, mudando seu ataque de um corte para um golpe direcionado ao ombro direito de Tomoya. Tomoya, observando o ataque que se aproximava, levantou seu braço direito coberto com Haki de armamento para bloquear. Estrondo. Um som claro de colisão de metal soou quando a lâmina afiada mal penetrou na pele, causando danos insignificantes. Hahaha. E pensar que você cairia na mesma jogada 2 vezes, um verdadeiro amador. Iguma não ficou surpreso, na verdade, ele não havia usado toda a sua força naquele ataque. Quase simultaneamente ao bloqueio de sua lâmina, seu punho cerrado já estava carregado, mirando impiedosamente a garganta de Tomoya. A garganta é uma das partes mais vulneráveis do corpo humano. Mesmo que os braços e o peito possam suportar socos e cortes pesados, a garganta frágil é outra história. É preciso dizer que Iguma, com uma recompensa próxima a 10 milhões, tinha alguns truques na manga e era suficientemente astuto. Se Tomoya tivesse acabado de aprimorar seu corpo, ele poderia de fato ter sofrido com aquele golpe. Mas infelizmente para Iguma, ele estava enfrentando a versão aprimorada de Tomoya após um treinamento rigoroso. Assim que o sorriso irônico de Iguma começou a se formar, ele pensou que tinha conseguido. De repente, como se tivesse visto algo horrível, suas pupilas dilataram. Tomoya, que levantou a mão para bloquear, apenas inclinou a cabeça levemente, desviando casualmente do poderoso soco. O soco passou raspando pelos cabelos negros esvoaçantes de Tomoya e atingiu o ar. Por um momento, Iguma pareceu ver um flash de luz vermelha nos olhos calmos de Tomoya. Nunca tendo se aventurado no mar, ele naturalmente não sabia que essa era a capacidade de prever movimentos através da aura de um oponente. Observação aqui. Nesse momento, Iguma, em choque e cheio de oportunidades, não se deixaria abater facilmente por Tomoya, que não perdeu tempo. Após repelir com força o golpe de espada em seu braço direito, Tomoya cerrou os punhos e lançou uma saraivada de socos rítmicos no abdômen, peito e rosto de Iguma. Um ataque frenético e sem ritmo. Bang, 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 bang. Os ataques rápidos e contínuos, como uma tempestade, atingiram Iguma. Perdendo a iniciativa, ele não teve chance de revidar e ficou ali como um saco de pancadas recebendo golpes. A dor intensa, desconhecida para Iguma há muito tempo, o fez emitir rugidos abafados, com sangue escorrendo pelo canto da boca, expandindo-se continuamente. Na fase final do ataque, Tomoya pisou com força no chão, saltou e desferiu um chute voador estiloso no peito ensanguentado de Iguma, fazendo-o voar e bater em uma rocha exposta na praia. Pull! Iguma, atingido na cintura, cuspiu um bocado de sangue, com o cabelo desgrenhado e aparência péssima. Mal conseguindo se levantar, ele se encostou na rocha, ofegando pesadamente.
Sem o aprimoramento de atributos de Aqua, confiando apenas na minha força física, parece difícil infligir dano fatal. Tomoya, observando que Iguma ainda tinha forças para ficar de pé, não pôde deixar de suspirar interiormente. Sua falha atual era muito óbvia. A defesa de seu corpo era forte, mas sua velocidade e força eram muito comuns, apenas acima do nível de um aldeão médio. Se colocado em um jogo competitivo de equipe, ele seria o tanque que absorveria dano, não sendo adequado para causar dano. Este foi seu próprio resumo e julgamento da batalha, mas para outros, parecia uma cena diferente. Uau! Tão forte! Tomoya, você também é um pirata? Você é realmente incrível. Luffy, tirando a cabeça da areia, ficou deslumbrado com o ataque rápido e denso de Tomoya, que parecia uma tempestade. Iguma era uma existência que Luffy achava difícil de superar, mas agora, tal figura foi completamente dominada por Tomoya. Ele tinha que aprender aquele ataque caótico e tempestuoso algum dia. Os meninos sempre foram indefesos contra os fortes, e depois dessa batalha, a imagem de Tomoya na mente do pequeno Luffy de repente saltou de um cozinheiro habilidoso para um pirata formidável. Quanto ao porquê de um pirata? Bem, quem sabe? Nada mal para o líder da religião Axis deste mundo, quase não decepcionou esta deusa. Por outro lado, Aqua também a sentiu bastante satisfeito, afirmando o desempenho de Tomoya. Ao ouvir esses dois gênios rotulando-o arbitrariamente como pirata e seguidor, Tomoya quase desapareceu diante de seus olhos, quase incapaz de resistir e correr para dar um grande abraço em cada um deles. Então acontece que ele lutou, mas eles levaram todo o crédito. Enquanto Aqua e Luffy conversavam sem que ninguém percebesse, uma figura com uma capa preta estava calmamente encostada na parede de uma casa de frente para o mar, observando silenciosamente o campo de batalha na praia, com seus pensamentos desconhecidos. O simples chapéu de palha o protegia da forte luz do sol, mas não conseguia esconder aquela cabeça de cabelos ruivos esvoaçando livremente na brisa do mar. Capítulo 28. Reunindo seus pensamentos dispersos, Tomoya se espreguiçou preguiçosamente e caminhou casualmente em direção a Iguma, que parecia tenso. Você deve perceber a distância entre nós agora, Iguma. Se não quer ser espancado até a morte, é melhor se render. Afinal, ainda temos o vínculo de 800.000 belis. Essas palavras ambíguas acenderam um brilho de esperança nos olhos de Iguma. Mas antes que ele pudesse falar, a próxima frase de Tomoya destruiu completamente essa esperança. Não se preocupe, depois que eu entregar você para receber a recompensa, prometo te pagar de volta. Me mandar para dentro não é o mesmo que me matar? Com suas esperanças destruídas, Iguma tentou desesperadamente regular sua respiração, seus olhos injetados de sangue fixos em Tomoya enquanto ele se aproximava. Sua mente disparou, pensando no melhor plano de fuga. Percebendo que não conseguiria passar pela defesa de Tomoya e apesar de sua relutância, Iguma engoliu a seco e aceitou o fato. Se ele não conseguisse vencer, então fugir era a única opção. Quem em sã consciência se levantaria e lutaria até a morte contra você? Quando a visão periférica de Iguma varreu Tomoya e percebeu Aqua e Luffy em duas direções diferentes, seus olhos astutos de repente brilharam. Hahaha, eu tenho algo para salvar minha vida. Iguma estava em êxtase por dentro, embora seu rosto permanecesse temeroso e sombrio. Secretamente, ele apertou um punhado de areia do mar na palma da mão. Suas ações e expressões estavam bem escondidas, enganando facilmente Aqua e Luffy. Mas como eles poderiam enganar Tomoya, um mestre dessas táticas? Tomoya entendeu, mas fingiu não notar nada e continuou a avançar. A distância entre os dois atores astutos diminuiu gradualmente. Vá para o inferno, Tomoya. Aproveitando o momento certo, Iguma de repente jogou a areia em sua mão. Os grãos finos se dispersaram como fumaça, obstruindo enormemente a visão de Tomoya e forçando-o a fechar os olhos. Preparado, Tomoya permaneceu calmo. Com o Haki de observação, mesmo sem visão, ele conseguia localizar Iguma com precisão e interceptar qualquer ataque surpresa. Entretanto, no momento em que ativou seu Haki de observação, Tomoya franziu a testa, sentindo que algo estava errado. Iguma não demonstrou intenção de atacar. Em vez disso, ele agarrou a espada longa espalhada e começou a correr freneticamente. Mirar no Luffy? Você está realmente pedindo pela morte. De fato, o alvo de Iguma era Luffy, que estava observando de perto completamente indefeso. Ah? O quê? Ao ver o bandido assustador se virar de repente e atacá-lo, a expressão de Luffy mudou drasticamente de medo. O terror anterior de ser mantido em cativeiro por esse homem o forçou a se virar e correr instintivamente. Aqua também percebeu imediatamente a intenção insana de Iguma. Ela tentou dar um passo à frente, mas uma forte onda de tontura a percorreu. Ela ainda não havia se adaptado totalmente ao mundo dos piratas, e os efeitos colaterais do uso excessivo de magia de água eram inevitáveis. Comparado à extrema ansiedade de Aqua, Tomoya, cuja visão havia retornado ao normal, estranhamente permaneceu no mesmo lugar, sem demonstrar intenção de perseguir. Calmo e sereno, ele ainda tirou um tempo para sacudir a areia que havia caído sobre ele. Além de sua falta de velocidade ser uma desvantagem, tornando impossível alcançar Iguma, que havia se movido primeiro, havia outra razão crucial. Nesse momento, seu Haki de observação adquiriu uma presença terrivelmente forte. Apesar da distância, o simples fato de que o Haki de observação iniciante pudesse percebê-la dizia muito sobre a natureza extraordinária dessa presença. E agora, olhando através da Vila Fuxia, o único com um Haki tão opressivo era o capitão dos piratas do cabelo vermelho, Shanks, o ruivo.
Então Shanks, o homem destinado a se tornar um imperador do mar, possuidor do mais forte Haki do Conquistador, que escolha você fará nessa situação? Tomoya cruzou os braços, olhando para Iguma se aproximando de Luffy com olhos profundos e curiosos enquanto o via brandir sua espada. Ei Luffy, você não ia ser um grande homem? Como pode chorar por um simples bandido? Shanks, que de alguma forma havia se teletransportado para aquele local, ignorou Iguma completamente e se virou para olhar para o choroso Luffy. Sua voz era suave e calma, sem mostrar nenhum sinal de dor no braço decepado. Mas, Shanks, seu braço. Luffy mordeu o lábio, tentando não deixar as lágrimas caírem, mas ao ver o ombro vazio de Shanks, ele não conseguiu conter sua tristeza avassaladora e chorou copiosamente. A partir daquele momento, a mentalidade de Luffy sofreu uma mudança significativa. Essa mudança afetaria toda a sua carreira de pirata. De longe, Tomoya assistia a essa cena familiar do anime. Embora ele já tivesse imaginado, vê-lo pessoalmente e sentir o impacto visual era incomparável a assistir através de uma tela. Bom, sem o Rei do Mar, você realmente parou de fingir, né, Shanks? Tomoya não conseguiu evitar suspirar interiormente. Sabendo que Shanks já era um pirata famoso no Novo Mundo, até mesmo seu recente duelo com Mihawk atraiu a atenção de Barba Branca em seu auge. Diante de um usuário tão poderoso de todos os 3 tipos de Haki, o Rei do Mar e Iguma não eram diferentes. Apenas um pouco de Haki do Conquistador de Shanks ou uma leve aplicação de Haki de armamento avançado poderia ter feito o Rei do Mar roer por dias e Iguma cortar por um ano, sem conseguir decepar seu braço. Então, está bem claro por que Shanks perderia um braço no mar mais fraco, o Mar do Leste. Assim como ele disse mais tarde a Barba Branca, foi uma aposta feita na nova era em Luffy, que comeu a Akuma no Mi que carrega a vontade de Joy Boy. Capítulo 29. Piratas. Hahaha, embora eu não tenha certeza de como vocês apareceram aqui, se vieram, então é melhor deixarem a cabeça e esse braço para mim. Após um breve lapso, Iguma olhou para Shanks, que estava em seu caminho, com uma onda de alegria selvagem. A sensação familiar de sua lâmina cortando a carne trouxe de volta a confiança que ele havia perdido em seu confronto com Tomoya. De fato, aquele que havia matado 56 sentiu-se fortalecido novamente. Com os olhos injetados de sangue e uma expressão contorcida, Iguma gargalhou enquanto erguia sua longa espada manchada de sangue, mirando um golpe poderoso na parte de trás da cabeça de Shanks. Bang! Naquele momento, um tiro abafado ecoou na direção da Vila Fuxia. Uma bala disparada de uma distância impressionante atravessou o ar, penetrando com precisão a testa de Iguma e com um respingo de sangue, criou um pequeno buraco na praia. Do outro lado das ruas da Vila Fuxia, um homem de cabelo cacheado guardava metodicamente seu rifle de precisão. Ufa! Yasop, o atirador dos piratas do Ruivo, soprou suavemente no cano de seu rifle, dispersando a fumaça da arma que estava grudada nele. Cercados por figuras como Ben Beckman, Lucky Hole, Yasop e Rockstar, entre outros, os principais membros dos piratas do Ruivo fizeram sua aparição, caminhando lentamente em direção à praia. Ao testemunhar uma assembleia tão grandiosa e organizada, Tomoya, que sabia a verdade, não pôde deixar de suspirar. Há pouco, quando eu lutava até a morte com Iguma, não havia Vivalma à vista. Mas agora que Shanks fez sua entrada e Iguma está morto, todos aparecem. Com um Haki tão forte à disposição, eles provavelmente foram procurar um lugar com sombra para tomar chá em vez de vir ajudar. Apesar de suas reclamações, quando Tomoya olhou para o corpo rígido de Iguma caído no chão, uma onda de tristeza inevitavelmente o invadiu, manifestando-se em lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Minha querida de 8 milhões de belis, vou te levar para casa. Ninguém conhece a amargura e a dificuldade de atravessar o mundo dos piratas, lutando por mais de um ano em uma vila de novatos para juntar 1 milhão de belis. Capitão Luffy, vocês estão bem? Esse bandido maldito te machucou tanto assim? Onde está o médico? Chame o médico rápido. Os piratas do Ruivo já haviam alcançado Shanks e Luffy, seus tons ansiosos e raivosos enchendo o ar. Tomoya olhou para cima com indiferença, e o que mais gritava entre aqueles que chamavam por um médico era Rockstar, o médico da tripulação. Embora não estivesse claro como Shanks havia comunicado suas intenções, era evidente que esses poderosos membros do núcleo já haviam sido informados da determinação de seu capitão com antecedência. Tomoya, este é um verdadeiro pirata? Aqua, recuperando um pouco de força, aproximou-se pela areia fofa, refletindo sobre os determinados Shanks no meio da multidão. É preciso dizer que quando não há problema algum, a deusa da água tem uma voz agradável. Não, este é um pirata falso. Sentindo-se um pouco cansado, Tomoya cruzou as pernas e sentou-se na areia, olhando para Luffy, que chorava alto, e falou solenemente. Os verdadeiros piratas são aqueles que causam destruição, queimam, matam e saqueiam, a sangue frio e completamente desumanos. O anime One Piece é cheio de liberdade e emoção porque os espectadores acompanham as aventuras do protagonista. Durante seu ano no mundo pirata, Tomoya viu muita escuridão, apenas nos jornais. Os piratas bondosos que simplesmente anseiam por liberdade e aventura são, afinal, apenas uma pequena parcela neste mundo caótico dominado pelos dragões celestiais. Então, parece mesmo um mundo terrível. Aqua sentiu seriamente pela primeira vez. Como uma deusa que acompanha os mortos para outros mundos ou para o céu e o inferno, ela também testemunhou sua cota de crueldade. Mas na maioria das vezes, ela se esquece disso assim que vira a cabeça depois de comer batatas fritas e cantarolar uma música. Falando nisso, Aqua, se bem me lembro, suas habilidades de cura são extraordinárias, não são? Tomoya mudou de assunto de repente. Ao ouvir isso, Aqua se animou, levantou a mão orgulhosamente e inclinou a cabeça para trás. Claro, embora meus ataques à base de água e magia de aprimoramento sejam excepcionais, meus talentos de cura e bênção também são de primeira linha entre as deusas. Você pode curar um braço amputado? Tomoya olhou para Shanks, que não estava muito longe.
Se Aqua, em seu nível atual, pudesse curar tais ferimentos, isso lhe daria uma rede de segurança substancial ao enfrentar inimigos poderosos no futuro, permitindo-lhes prosseguir sem muita preocupação. Quanto ao feitiço de ressurreição característico de Aqua, Tomoya perguntou sobre isso durante o treinamento. A resposta foi que é difícil dizer se a ressurreição poderia funcionar corretamente no mundo pirata, que está fora de sua jurisdição original. Pelo menos ressurreições ilimitadas estavam fora de questão. O motivo é que Aqua não conseguia negociar secretamente com outras deusas, suas juniores, para abrir portas dos fundos para a ressurreição de outro mundo, como ela conseguia no mundo dos aventureiros. Na época, Tomoya comentou: então, mesmo entre vocês, deusas, existe algo como uma rede social. É incrível que vocês, dentre todas as pessoas, tenham tais conexões. Naturalmente, o que se seguiu foi Aqua corrigindo-o com uma cara descontente, afirmando que ela era uma elite da indústria e uma modelo entre deusas. Curando um braço amputado. Ao ouvir a pergunta de Tomoya, Aqua, que estava se gabando, de repente pareceu evasiva. Devido à influência das viagens entre mundos, minha condição ainda não voltou ao seu auge. Além disso, liberar água sagrada criativa antes já havia esgotado grande parte do meu poder. Ao ver o olhar cada vez mais decepcionado e desdenhoso de Tomoya, a compostura de Aqua desapareceu completamente, e ela começou a acenar freneticamente com as mãos, numa tentativa de desviar o olhar direto de Tomoya. Se eu não tivesse usado a água sagrada da criação, provavelmente conseguiria curar tal ferimento se me esforçasse ao máximo. Provavelmente? Tomoya olhou com ceticismo para Aqua e então ficou pensando. Sabendo da confiabilidade de Aqua, seu provavelmente significava que as chances eram quase nulas, e era mais seguro diminuir sua confiança em um nível. Isso significava que ferimentos menos graves do que amputação ainda poderiam estar dentro de suas capacidades de cura. E conforme o tempo passa e a condição de Aqua gradualmente se adapta ao mundo dos piratas, seu limite de cura também aumenta. Como obter efetivamente um médico de navio gratuito? Habilidades de água, purificação, aprimoramentos de atributos, bênçãos de cura, talento artístico e a potencial magia de ressurreição. Pensando bem, invocar Aqua parecia um negócio um pouco lucrativo, afinal. Capítulo 30. Sério, por me olhar com tanto desdém, eu vou agora mesmo curar as feridas daquele pirata ruivo para mostrar a você. O olhar contemplativo de Tomoya pareceu a Aqua uma dúvida direta sobre suas habilidades, vinda do fundo do coração. Assim, o competitivo Aqua se virou e foi em direção a Shanks, que estava cercado por seus oficiais. Idiota, o que você pensa que está fazendo? Tomoya, rápido em reagir, agarrou-a. Ela havia usado a maior parte de sua força limitada, bem, para atrapalhar o plano dele de atirar em Iguma. Agora, ela estava quase esgotada. Forçar uma bênção de cura pode resultar em uma reação terrível. Forçada a parar, Aqua sentiu a rara preocupação ansiosa de Tomoya e rapidamente deixou sua irritação de lado. Tomoya, você está preocupado comigo? Seus olhos azuis se estreitaram levemente, fingindo uma expressão inescrutável. Não tente negar, meus sentidos estão bem aguçados agora. Estou preocupado que você se envergonhe e como seu companheiro, quem vai perder é o meu rosto, respondeu Tomoya calmamente. Que vergonha! Isso é um grave insulto à deusa da fé Axis. Aqua, com os lábios se contraindo, arregaçou agressivamente as mangas de sua braçadeira branca e deu um passo à frente com determinação em direção a Shanks. Se você realmente quer provar seu valor, então me ajude com a minha cura, a voz de Tomoya ecoou por trás. Afinal, graças a um certo idiota, meu peito foi severamente cortado por Iguma. Se não tratarmos, a ferida vai se curar sozinha em breve. Ao ouvir isso, Aqua parou abruptamente, virando-se com os olhos arregalados e claros. É? Quando é que aquele tal de Luffy te causou problemas? Ela perguntou, franzindo a testa confusa. Tomoya. Havia mais de um idiota presente agora mesmo, sabia? Você não consegue ter um pouco de autoconsciência? Apesar da confusão de Aqua sobre Luffy, o fato de Tomoya estar ferido no peito era verdade. Pensando que poderia provar seu valor divino, Aqua retornou, estendendo sua mão delicada e bela para pressionar levemente o peito de Tomoya. Enquanto seus olhos sábios ficavam sérios, a aura divina única de Aqua foi revelada, e um brilho suave e quente emanou de sua palma. Tomoya não interrompeu Aqua, vivenciando silenciosamente o processo de cura. Além de seu comportamento intelectualmente debilitante, as mãos de Aqua eram reconhecidamente muito bonitas, macias, frias. Não, isso está errado. A sensação de calor fluindo pela ferida durante o processo de cicatrização era fascinante. Enquanto mantinha a bênção de cura, Aqua se concentrou parcialmente nos piratas do cabelo vermelho. Depois de hesitar por alguns segundos, ela não conseguiu evitar sussurrar. Tomoya, aquele pirata com o chapéu de palha perdeu o braço de propósito, certo? Como você sabia? Tomoya piscou surpreso. Depois do incidente na taverna alguns dias atrás, essa deusa tonta não estava subestimando os piratas? Como é que a intuição dela está tão aguçada agora? Quando ele apareceu, inexplicavelmente sentiu uma aura muito poderosa, mais aterrorizante do que qualquer rei demônio que os heróis já enfrentaram. Aqua compartilhou seus pensamentos honestamente. Uma figura de alto nível não seria ferida por alguém como Iguma, a menos que fosse intencional. Eu vejo. Tomoya suspirou profundamente e iluminado. Que talento invejável! Já que ele conseguia sentir o Aqui imponente de Shanks, Aqua, que havia compreendido a essência do Aqui de observação ainda antes, naturalmente não ficaria alheio a isso. Eu disse que pessoas comuns não podem se comparar a uma deusa. Aqua se gabou com um sorriso presunçoso e irritante. Nesse momento, ela percebeu que o pouco poder que lhe restava não estava diminuindo como esperado. Olhando para o peito de Tomoya, ela viu seus músculos bem definidos, limpos e livres de qualquer vestígio de sangue. Espere, espere.
Se não tratarmos, a ferida vai cicatrizar sozinha? Tais ferimentos superficiais para alguém com a força defensiva normal de Tomoya são praticamente inexistentes. Depois de pensar muito, Aqua finalmente entendeu e percebeu que tinha sido enganada. Idiota! Seu grande idiota, você não precisava de cura nenhuma, como ousa enganar até mesmo a nobre deusa Aqua. Recuperando os sentidos, Aqua ficou furiosa, esquecendo-se de sua compostura divina anterior, e repreendeu Tomoya, sacudindo sua gola furiosamente. Se eu soubesse que você descobriu que Shanks fez isso de propósito, eu não precisaria fazer isso. Tomoya deixou Aqua sacudi-lo o quanto ela queria, abrindo as mãos desamparadamente. Shanks estava disposto a apostar seu braço para ensinar a Luffy uma lição sobre crescimento. Essa era sua determinação, a resolução de um homem. Que motivo ele e Aqua tiveram para interferir? Depois que Luffy se acalmou um pouco, Shanks foi rapidamente levado de volta à vila pelo prefeito e Makino, cercado pelos oficiais dos Piratas do Ruivo, para um tratamento médico não tão urgente. Após cumprimentá-los brevemente para expressar sua preocupação, Tomoya naturalmente arrumou o corpo de Iguma. Ele embolsou algumas dezenas de milhares de belis e a espada longa personalizada encontrada em Iguma e então retornou para a Vila Fuxia com Aqua. A vila não tinha onde trocar a recompensa. O ponto mais próximo era a capital do reino de Goa. Viajar por terra exigia passar pela Serra do Corvo, que ficava atrás, e evitar o caótico terminal cinzento. Por mar, era preciso partir do porto da Vila Fuxia, navegando ao longo da costa do reino de Goa, passando por diversas vilas costeiras. De qualquer forma, levaria muito tempo, então, para evitar problemas. Tomoya simplesmente entregou o corpo de Iguma e o cartaz de procurado ao único comerciante da vila que negociava pelo mar, pedindo que ele reivindicasse a recompensa em seu nome. Claro, a taxa de manuseio era bem substancial, cobrando 5%, o que equivalia a impressionantes 400 mil belis. Isso aconteceu depois que o comerciante, um membro da religião Axis, aquele que generosamente perdoou a dívida durante uma visita anterior, baixou o preço em 2% em reverência à piedade, a deusa Aqua. Considerando o risco de transportar uma cabeça de recompensa, juntamente com os procedimentos de troca e registros de informações pessoais, Tomoya não negociou. Fiel à reputação do comerciante especial, a eficiência era louvável. Na tarde seguinte, a recompensa foi reivindicada com sucesso, e Tomoya recebeu 7 milhões de belis. E quanto aos 600 mil belis restantes? Naturalmente, ele foi usado para compensar a destruição do único cais de barcos da vila pela enchente de Aqua. Essa quantia estava longe dos 10 milhões que Belis precisava para invocar o segundo companheiro. Quanto à segunda condição para ativar o Poço dos Desejos, a bola especial do Bug, Tomoya já tinha uma ideia. Desde a execução do Rei Pirata Roger, a maioria das atividades de Bug ocorreram no Mar do Leste. De acordo com notícias de Shanks, que estava se recuperando, o grupo deles estava vagando pelas Ilhas Órgãos. E a cidade portuária de Cidade Laranja nas Ilhas Órgãos, onde Luffy derrotou Bug na história original, pode ser facilmente encontrada em qualquer mapa do Mar do Leste. Capítulo 31. O sol se põe no oeste, marcando o crepúsculo. Uma suave luz laranja banha a Vila Fuxia, adicionando um toque de névoa às casas e ruas. Uma brisa refrescante vinda do oceano faz girar suavemente o gigantesco moinho de vento da vila. Livre das invasões esporádicas dos piratas Iguma, até o ar na Vila Fuxia parece mais ameno, carregando um aroma tranquilo e reconfortante. Dentro do restaurante Tomoya. Tomoya-sama, sabemos quanta recompensa garantimos desta vez depois de subjugar os piratas Iguma? Aqua, com seu rosto rechonchudo, salta para o lado de Tomoya, com a voz mais suave e melódica do que o normal. Ela estava ocupada comendo enquanto Tomoya negociava a recompensa com os mercadores do mar e não sabia o valor exato. No entanto, a cena de Tomoya enchendo sacos com barriga após barriga não passou despercebida por ela. Depois de deduzir várias despesas, ficamos com cerca de 7 milhões de belis. Tomoya garante a recompensa contada, sentado confortavelmente em seu lugar de sempre no balcão do restaurante. Ao ouvir isso, os olhos claros, porém tolos, de Aqua brilham instantaneamente. Morando na Vila Fuxia, ela passou a entender o valor do dinheiro no mundo pirata, percebendo quanta bebida essa recompensa poderia comprar. Com base no preço do Poço dos Desejos, 7 milhões de belis poderiam comprá-la 2 vezes mais, com um pouco de sobra. Que ótimo! Ouvi dizer que a taverna da Makino tem vários vinhos novos e deliciosos. Vamos comprar todos depois. Quando se trata de vinho, Aqua, uma bebedora experiente, não tem resistência. Isso também explica sua atitude repentina e lisonjeira em relação a Tomoya. Não, em breve zarparemos e precisamos economizar esse dinheiro para recrutar novos tripulantes. Tomoya recusa sem hesitar. Ao ouvir isso, Aqua muda de expressão, coloca as mãos na cintura e diz assertivamente: isso não é justo. Eu me esforcei muito contra Iguma. Eu mereço pelo menos metade da recompensa. Obrigado pelo seu esforço, que me impediu de derrotar Iguma da maneira mais limpa possível. Obrigado pelo seu esforço, que estragou minha nova pistola de pederneira. Obrigado pelo seu esforço, agora tenho que compensar a reconstrução da plataforma de atracação da vila. Ouvindo os agradecimentos triplos e emocionantes de Tomoya, a atitude desafiadora de Aqua desaparece gradualmente, e seus olhos se desviam com culpa. Ainda assim, eu desempenhei um papel. Aqua tenta argumentar mais, mas ao ver a expressão impassível de Tomoya e pensando nos deliciosos vinhos da Makino, ela deixa sua dignidade de deusa de lado sem hesitar. Ela se aproxima, abraçando as pernas de Tomoya e implorando com a voz chorosa: Tomoya-sama, por favor, compartilhe um pouco da sua generosidade comigo. Se nos atrasarmos, todo bom vinho vai acabar.
Prometo que vou me esforçar mais para limpar os banheiros para retribuir a sua gentileza. Prevendo tal comportamento descarado da deusa, Tomoya toma seu chá calmamente, espreguiçando-se preguiçosamente. Estranho, talvez seja consequência da luta contra Iguma, mas meus ombros estão um pouco doloridos. Esse personagem se orgulha muito facilmente e não pode ser comprometido levianamente. Ao seu dispor, os olhos de Aqua piscam e ela se levanta rapidamente para massagear os ombros de Tomoya. Está muito quente mesmo que o sol já esteja quase se pondo. Por favor, comande Aqua. Aqua puxa 2 leques dobráveis como mágica, alternando entre abanar e massagear com grande esforço. Apreciando seu chá, os toques suaves em seus ombros e a brisa fresca em seu rosto, Tomoya se sente extremamente confortável. Minutos depois, percebendo que já era hora, ele se vira para uma Aqua sorridente e acena com a cabeça em aprovação. Escolha o que quiser na taverna da Makino, só diga que eu pago. Entendido. Tomoya-sama. Extremamente feliz, Aqua se retira para a área espaçosa do salão do restaurante, oferecendo-se para uma performance especial de jatos d'água com leques como agradecimento ao generoso Tomoya-sama. Após sua apresentação, ela sai correndo do restaurante, desaparecendo num piscar de olhos. Tomoya observa sem palavras suas mesas, cadeiras e o chão do restaurante ficarem encharcados, imaginando 1000 swartous passando por sua mente. Essa deusa tola. Logo o som de garrafas de vinho tilintando vem de fora. Tomoya, ainda tomando seu chá, olha para cima e vê 2 grandes caixas com pernas bonitas entrando. Tomoya, conversei com Makino, ela concordou em cobrir tudo com 20% de desconto. Aqua, com seus longos cabelos azuis esvoaçantes, espia por trás de uma caixa, com o rosto radiante de alegria. Vamos guardá-los no armazém atrás do restaurante por enquanto. Vou pagar a conta com a Makino. Inesperadamente, Tomoya não parece muito preocupado com a perda financeira, levantando-se para passar por Aqua e sair. Seu comportamento calmo surpreende até Aqua, que segura as caixas, fazendo-a olhar para trás 2 vezes. Com planos para o vinho já em mente, Tomoya atravessa a rua, trocando cumprimentos casuais com os moradores que passam, até chegar à taverna da Makino. Ao abrir a porta de madeira, ele é recebido por um aroma fresco e limpo, um forte contraste com as pousadas imundas cheias de odores desagradáveis. Makino, Aqua acabou de pegar 2 caixas de bebidas daqui, certo? Familiarizado com o lugar, Tomoya casualmente encontra um lugar perto do balcão para sentar. Sim, ela disse que queria comprar todas as bebidas. Makino, um pouco preocupada, lembra-se da risada maníaca de Aqua e diz preocupada. Ela parecia em um estado estranho. Então não recusei seu pedido e concordei com um desconto de 20% para quem levasse todas as bebidas. Enquanto Makino serve um suco, Tomoya percebe que o desconto de Aqua foi ideia dela. Parece que aquela idiota decidiu fazer o desconto sozinha. Os lábios de Tomoya se contraem, enquanto ele toma seu suco. É só a natureza impulsiva dela. Desculpe pelo incômodo. Está tudo bem, o negócio da taverna tem ido bem graças a você. Makino mantém seu tom calmo e gentil. Já que ele seria armazenado em sua casa de qualquer maneira, podemos acertar o dinheiro depois que for vendido. Você pode não saber, mas aquela bêbada planeja ficar com todo o vinho para si sem intenção de vender. Tomoya reclama silenciosamente e então apresenta a barriga preparada. Sinceramente, não pretendemos vender esses vinhos na loja, então vou comprá-los pelo preço integral. Percebendo a preocupação de Makino, ele acrescenta, não se preocupe com o dinheiro. Ganhei uma recompensa decente por derrotar Iguma. O heroísmo de Tomoya contra Iguma fez dele uma lenda da vila. Makino relaxa, não se preocupando mais com a situação financeira de Tomoya. Então, obrigado pelo seu apoio, Tomoya-san. Quanto ao preço, vamos manter o que a Aqua disse e dar um desconto de 20%. Uma compra significativa como essa geralmente recebe desconto, e o bom relacionamento justifica esse acordo. Não precisa. Quanto é o preço original? Tomoya insiste. Se você continuar assim, talvez eu não consiga vender nada. Makino gesticula uma recusa com os dedos cruzados. Então, como quiser. Tomoya acena com a cabeça, estendendo a mão para um aperto de mão. Foi um prazer fazer negócios. Foi um prazer fazer negócios. Makino, ainda pensando no desconto, fica um pouco confusa com a rápida concordância de Tomoya. O vinho, com desconto da Aqua, acaba custando 800.000 belis, quase metade da receita anual do restaurante. Tomoya não consegue deixar de pensar que gastar dinheiro é muito mais fácil do que ganhá-lo. Ouvi dos carpinteiros que Aqua e você deixarão a vila para zarpar em breve? Depois de pagar a conta, Makino, curiosa, finalmente pergunta. Sim, se tudo correr como planejado, partiremos em alguns dias, confirma Tomoya. Seguindo suas sugestões, os carpinteiros e construtores navais quase terminaram o espaçoso veleiro, precisando apenas de mais alguns acréscimos antes que ele esteja em condições de navegar. Então a jornada de Tomoya pelo vasto e turbulento mundo começará. O mar, realmente um lugar cheio de fascínio sem fim. Makino murmura suavemente, abaixando o olhar e parecendo um pouco melancólica. Shanks e sua tripulação também zarparão em breve rumo ao lendário Novo Mundo. Falando em Shanks, Tomoya de repente se lembra de Luffy. A propósito, por que não vi aquele pirralho do Luffy por aí ultimamente? Luffy costumava frequentar o restaurante diariamente como aproveitador e suas visitas se tornaram ainda mais frequentes depois da chegada de Aqua. Entretanto, desde o incidente em que Shanks perdeu o braço na praia, Luffy tem sido difícil de ser encontrado. Luffy? Makino parece surpresa, gesticulando em direção a um canto isolado da taverna. Tomoya olha e percebe que Luffy estava deitado ali como um repolho murcho todo esse tempo. Parece que o incidente com Shanks deixou um profundo impacto nele. Ele anda apático ultimamente. Makino suspira suavemente, olhando para Luffy. Ele não ouve nada do que Shanks ou eu dizemos. Pode levar um tempo para ele se recuperar. É assim mesmo. Tomoya contempla, terminando seu suco. Ele simplesmente não tem coragem de seguir em frente. Deixe-me tentar. Com isso, ele se levanta e caminha em direção a Luffy. 10 minutos depois.
Estou morrendo de fome. Tomoya, quero 10 tigelas de arroz frito com ovo. A voz alta e familiar de Luffy retorna, cheia de energia enquanto ele salta e sai correndo da taverna em direção ao restaurante em frente. Se você tiver dinheiro pode comer o quanto quiser, grita Tomoya para a figura que se afasta. Mas Luffy desaparece num piscar de olhos. Quando eu me tornar o rei dos piratas, certamente pagarei a conta. Sua voz juvenil desaparece com o som da porta de madeira balançando. Sobre o que você conversou com ele? Makino fica ali, incrédula. Por respeito, ela não escutou a conversa de Tomoya e Luffy. Nada demais, apenas a história de um jovem reunindo amigos para perseguir seus sonhos. Tomoya sorri, ignorando o olhar confuso de Makino. Como podem ver, tem um cliente. Vou-me embora agora. Nos dias que antecedem a conclusão do veleiro, Tomoya se prepara para a viagem, reunindo cartas náuticas, uma bússola, suprimentos médicos e necessidades diárias. Ele também busca conselhos dos oficiais dos piratas do Ruivo sobre Haki, participando de várias sessões de treino para solidificar seu conhecimento sobre Haki de observação e armamento. Essas sessões ajudam Tomoya a progredir rapidamente, dominando os princípios básicos do Haki, tudo pelo preço de algumas refeições gratuitas, um custo insignificante. Aqua também se mantém ocupada, promovendo sua religião entre os bondosos moradores da vila. Com a boa reputação de Tomoya na vila, os moradores se envolvem de bom grado, tornando-se seguidores da deusa da água. Apesar do caos e dos problemas que Aqua e Luffy costumam trazer ao restaurante, eles invariavelmente acabam se desculpando humildemente sob a disciplina amorosa de Tomoya. O tempo voa em meio a esses dias animados. Finalmente, em uma tarde ensolarada, os carpinteiros trazem boas notícias. O veleiro de Tomoya e Aqua, pronto para a aventura, está pronto. Tudo pronto para a partida. Na noite anterior à partida, Tomoya decide dar uma animada festa de despedida, agradecendo aos moradores pela gentileza, aos piratas do cabelo vermelho pela orientação com Haki e se despedindo de um ano de vida desafiadora. A notícia da iminente saída do dono do restaurante Tomoya se espalha pela Vila Fuxia. Luffy e Makino, o chefe da vila, os carpinteiros, os mercadores do mar e todos próximos a Tomoya comparecem, trazendo presentes de vegetais e carne de suas fazendas. Os piratas do Ruivo, incluindo Shanks, também se juntam, ansiosos para não perder uma divertida festa pirata. Quando a noite cai e a fogueira se acende, os piratas cantam o saque de Binks, e a festa na praia começa. Enquanto isso, Tomoya encontra solidão longe da fogueira, encarando o mar escuro com um olhar sério. Shanks, mais tranquilo, senta-se de pernas cruzadas ali perto, com uma cerveja na mão. E aí, Tomoya? Minha oferta não é tão ruim, né? Shanks se inclina, seu olhar cheio de excitação e expectativa. Junte-se à minha equipe e vamos virar o mundo de cabeça para baixo juntos. Impressionado com a estratégia de Tomoya contra Iguma e sua disposição em proteger sua tripulação, Shanks espera recrutá-lo antes que ele zarpe. Agora uma tripulação renomada no Novo Mundo, os piratas do Ruivo veem grande potencial em Tomoya. Desculpe, Shanks. Não pretendo me tornar um pirata agora. Tomoya naturalmente recusa. Ele pode ser um novato em força, mas nutre grandes ambições de conquistar o auge desta era de poder. É uma pena. Shanks suspira, visivelmente desapontado, mas respeita a determinação de Tomoya e levanta sua xícara. Se você não pretende ser um pirata ou entrar para a marinha, que identidade assumirá no mar? Um aventureiro ou um viajante? Tomoya brinda sua xícara com a de Shanks, tomando um longo gole antes de responder. Shanks, você esqueceu o que eu faço? Shanks limpa a boca e pensa, quer administrar um restaurante flutuante? Chega perto. Sem suprimentos no mar, comida e bebida podem render um bom dinheiro. De fato, a decisão de Tomoya de abrir um restaurante flutuante é um plano bem pensado. Ele tem experiência administrando um restaurante, o que lhe permite ganhar dinheiro enquanto explora, maximizando os lucros sem o incômodo de ser alvo da marinha ou de caçadores de piratas. Mais importante ainda, ele está ciente do alto número de piratas no mar. Fazer negócios com piratas famosos por seus jantares e arrogância pode ser arriscado. Você pode acabar perdendo mais do que ganhando. Shanks expressa preocupação, mas o sorriso de Tomoya apenas aumenta, revelando sua verdadeira intenção. Para ser sincero, minha decisão de abrir um restaurante flutuante é justamente porque quero fazer negócios com aqueles que planejam jantar e sair correndo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 32. No mar, quem se ateria a negócios legítimos? O pensamento de Tomoya era simples. Depender apenas da administração de um restaurante para economizar para um segundo membro poderoso da tripulação levaria uma eternidade. Esta era, o período mais louco e caótico da grande era da pirataria, viu inúmeros bandidos abusando do nome de piratas. Esses indivíduos podem jantar nas ilhas sem pagar, e muito menos se conter no mar. Normalmente, os piratas que tentam jantar e fugir, recusando-se a pagar, descobrem que suas cabeças valem muito mais do que uma ou duas refeições. O mar quase poderia ser considerado território de Aqua, com muito menos restrições do que em terra. Só o fato de poder se mover livremente na água lhe dava uma vantagem tremenda. Assim, no Mar do Leste, considerado o mar mais fraco, quase não havia piratas que pudessem ameaçar suas vidas no mar. O pior cenário seria abandonar o navio e fugir. Claro, isso não inclui um certo espadachim que, por capricho, usa sua lâmina negra para vagar em seu barco. Mas se eles tivessem o azar de encontrar Mihawk, Tomoya estaria disposto a lhe oferecer uma refeição gratuita e muitas bebidas. Shanks, observando o comportamento calmo e sorridente de Tomoya, não conseguiu evitar cair na gargalhada com essa nova linha de pensamento. Então, parece que aqueles no Mar do Leste que gostam de jantar e sair correndo vão passar por momentos difíceis. Após uma pausa, percebendo que gostava cada vez mais do jovem, Shanks não resistiu e o convidou para se juntar à sua tripulação novamente. Um homem como você é perfeito para os piratas do Ruivo. Sério, Tomoya, junte-se a nós.
Com o rosto cheio de expectativa, Shanks chegou a se aproximar de Tomoya. Naturalmente, a recusa decisiva de Tomoya se seguiu. Ah, que pena! Shanks retraiu o pescoço com um suspiro, mas rapidamente retornou ao seu sorriso encantador de sempre. Partiremos direto para o novo mundo em alguns dias. Você provavelmente vai se atrasar um pouco mais, certo? Eu te espero lá. Depois de testemunhar o físico único de Tomoya e seu talento para aqui, Shanks teve a sensação de que esse homem chegaria ao topo do mundo um dia. Ao ouvir o tom confiante de Shanks, a expressão relaxada de Tomoya ficou séria, respondendo confiantemente, certamente chegará um dia. Nesse momento, os gritos animados dos piratas vindos do distante banquete de fogueira chegaram até eles. Tomoya e Shanks olharam e viram Aqua triunfantemente parada na mesa central, segurando 2 leques dobráveis, realizando seu espetáculo característico flores, pássaros, vento e lua. 3 jatos de água saíram dos ventiladores e do copo, arrancando aplausos de todos os presentes. Em áreas estranhas e aparentemente inúteis, Aqua sempre conseguiu produzir resultados inesperadamente eficazes. Agora, ela já havia se tornado amiga dos oficiais dos Piratas do Ruivo, convivendo e bebendo alegremente com eles. Falando nisso, aquela garota de cabelo azul ao seu lado é bem especial. Ela é usuária de Akuma no Mi? Perguntou Shanks, notando a demonstração de Aqua de invocar uma inundação para atingir Tomoya. Mais ou menos, assentiu Tomoya, sem muita vontade de dar mais detalhes. Essa é uma habilidade extremamente rara e poderosa, Shanks não pôde deixar de comentar. Usuários de Akuma no Mi ficam enfraquecidos pelo mar e até mesmo por água parada. E agora, havia um usuário que podia controlar a água? Se a água que ela liberou pudesse enfraquecer outros usuários de Akuma no Mi da mesma forma, isso seria assustador. Como você pode ver, o efeito colateral é uma mente um pouco embotada, sofrendo de delírios severos, constantemente alegando ser uma deusa. Tomoya olhou para Aqua, que estava fazendo caretas engraçadas com os hashis no nariz e na boca ao lado de Luffy, sem negar a força de suas habilidades aquáticas. Entendo. Shanks assentiu. Os efeitos colaterais das frutas do diabo não eram incomuns, alguns impediam o crescimento físico, enquanto outros sofriam de diarreia sem fim. Bem, já está na hora de entrar na festa. Percebendo a pequena chance de recrutar Tomoya, Shanks se levantou lentamente. Faz tempo que não tem um banquete tão animado. Temos que nos divertir. Sem problemas, respondeu Tomoya, levantando-se também. Quando os dois se juntaram à festa, o clima festivo atingiu o auge. Todos se entregaram à alegria despreocupada, apreciando o ambiente descontraído. A festa continuou do anoitecer até as primeiras horas da manhã. Depois que os piratas e os aldeões se dispersaram gradualmente, Tomoya, com o Aqua bêbado a reboque, voltou para casa. Aqua, mal conseguindo andar em linha reta, apoiou-se pesadamente no pescoço de Tomoya, resmungando para si mesma. Vamos lá, vamos continuar. A deusa Aqua não vai perder para vocês. Saúde, observe minhas flores, pássaros, vento e lua. Tomoya apoiou a bêbada cambaleante, garantindo que ela não acabasse em uma pilha de lixo na beira da estrada. Apesar de sua capacidade de purificar qualquer líquido que toque em água limpa, o álcool que Aqua consumiu não foi afetado. Claramente, o tolo havia desativado sua habilidade, alegando: vinho sem sabor pode muito bem ser veneno. Embora Aqua bebesse um pouco depois de tomar banho no restaurante, esse nível de embriaguez era uma novidade para Tomoya. Ao ver Aqua babando, foi difícil associá-la à divina linda garota. O poço dos desejos parecia suspeitamente fraudulento. Enquanto ele pensava nisso, Aqua parou de repente, sua expressão se tornando estranhamente solene e séria, emitindo uma série de grunhidos. Essa deusa tola estava prestes a vomitar? Percebendo a possibilidade, Tomoya imediatamente ficou alerta, olhando ao redor ansiosamente. Guiado pelo luar frio, ele finalmente encontrou um canto relativamente isolado na rua da vila. Sem dizer uma palavra, Tomoya meio que arrastou, meio que carregou o corpo delicado de Aqua para o canto, bem a tempo de ela vomitar. Gug! Mal conseguindo se apoiar na parede, Aqua não conseguiu conter a agitação em seu estômago e vomitou uma grande quantidade de vômito. Tomoya, dando-lhe tapinhas nas costas para aliviar a náusea, olhou para baixo com curiosidade. Para sua surpresa, o que Aqua vomitou foi exatamente como nos desenhos animados. Era um arco-íris colorido e sem cheiro. Até o vômito da deusa é purificado nesse estado bizarro e inodoro. Uma verdadeira deusa. Tomoya não pôde deixar de se maravilhar internamente. Fazer um pedido ao arco-íris da deusa garantiria tripulantes mais confiáveis no futuro? No momento em que essa ideia bizarra surgiu, ele rapidamente balançou a cabeça para descartá-la. Deixando de lado sua eficácia, o pensamento era completamente bizarro. Capítulo 33. No dia seguinte à bebedeira, Aqua foi acordada à força por Tomoya. Era o dia em que zarparam, e como pretendiam operar um restaurante flutuante, foi necessário mover todas as panelas, frigideiras, mesas, cadeiras e geladeiras do restaurante para o navio. Não foi uma tarefa fácil, mas felizmente os moradores da Vila Fuchsia vieram ajudar. Sem a ajuda deles, teria sido uma tarefa árdua para Tomoya e Aqua, que conseguiam dormir enquanto caminhavam, completar a mudança. O veleiro criado pelos carpinteiros, comparado ao restaurante marítimo original Baratie do Zef, o Pé Vermelho, era muito menor e até menor que o Going Merry. Um mastro resistente ficava no meio do navio, com um convés espaçoso coberto oferecendo 2 níveis de espaço. O primeiro andar servia como sala de jantar, não muito grande, acomodando apenas cerca de 6 mesas. Afinal, cozinhar não era o objetivo principal de Tomoya ao abrir este restaurante flutuante. Ele não precisava de muito espaço nem de contratar funcionários. O segundo andar foi projetado para a vida diária de Tomoya e Aqua, incluindo um pequeno e requintado deck com vista. O navio tinha entradas planas em ambos os lados para facilitar o acesso dos hóspedes que almoçavam. Após muita insistência de Aqua, a figura de proa do navio era uma estátua da deusa da água.
Resumindo, era um saveiro com capacidade para refeições no local, não muito diferente de um navio pirata típico, exceto por sua natureza de restaurante. Obrigado pelo trabalho duro, rapazes. Estou muito satisfeito com o navio. Vamos acertar o custo agora, disse Tomoya aos 3 carpinteiros no único local de lançamento de navios na Vila Fuxia. Inicialmente, o custo estimado para a construção do navio era de 5 milhões de belis, mas com a adição de um pequeno restaurante e vários outros recursos, o preço sem dúvida aumentou. Para a surpresa de Tomoya, os 3 carpinteiros, vestidos com regatas brancas, trocaram sorrisos e acenaram casualmente para o pagamento. Não precisa de dinheiro. Você sempre adicionou porções extras às nossas refeições secretamente no ano passado. Nós percebemos. Vendo Tomoya prestes a recusar, o carpinteiro-chefe de sobrancelhas grossas rapidamente acrescentou: verdade seja dita, quando éramos mais jovens, também sonhávamos em navegar pelos mares em busca de aventuras. Mas quando estávamos prontos para colocar esses sonhos em prática, percebemos que tínhamos crescido com mais responsabilidades. Outro carpinteiro olhou para Tomoya e continuou: certo, agora temos nossas próprias famílias e filhos. Embora os amemos e não os vejamos como correntes que nos impedem de sonhar, tivemos que enterrar esses sonhos lá no fundo, esperando o momento em que pudessem brilhar novamente. Desde o momento em que soubemos sobre seus planos de zarpar, percebemos que esse momento havia chegado. Os carpinteiros olharam para o saveiro balançando silenciosamente na praia, com os olhos cheios de desejo e expectativa. Este navio é uma extensão dos nossos sonhos. Por favor, embarque nele e testemunhe a imensidão do oceano. A viagem de um homem deve ser repleta de liberdade sem limites. Seus rostos se iluminaram com sorrisos genuínos sob o sol, tocando Tomoya profundamente. Se for esse o caso, então obrigado. Sem espaço para recusa, Tomoya olhou seriamente para eles depois de se desculpar internamente por servir-lhes sobras de carne. O navio ainda não recebeu um nome oficial. Por que você não o nomeia? Os carpinteiros ficaram momentaneamente atordoados. Seus rostos se iluminaram de excitação. Sério? Sim, afirmou Tomoya. Embora tenha sido apenas uma breve troca de palavras, ela comoveu profundamente os carpinteiros que há muito tempo reprimiam seus sonhos. Sonhos sem fim. O carpinteiro de sobrancelhas grossas conseguiu recuperar a compostura, enxugando as lágrimas dos olhos. Se possível, Tomoya, por favor, nomeie este navio como sonho sem fim. Um sonho sem fim, hein? Após um momento de contemplação, Tomoya fez um sinal de positivo e sorriu. Esse é um nome fantástico. Assim, o restaurante flutuante Sonho Sem Fim nasceu oficialmente. Quando Aqua e Makino, que vieram ajudar, terminaram de encher a última caixa de bebidas, chegou a hora de nos despedirmos. Prontos para partir, Tomoya e Aqua subiram os degraus do Sonho Sem Fim. Ao ouvir o nome do navio ser decidido, Aqua, meio bêbado, de repente ficou sóbrio, questionando por que ele não era chamado de Lady Aqua, ou Bênçãos de Aqua. Tomoya simplesmente disse: então compre o navio você mesmo, o que silenciou Aqua. Deixando de lado os desejos dos carpinteiros, Tomoya não poderia usar nomes tão bizarros. Antes de partir, Makino, o chefe da aldeia, e outros moradores vieram até a praia para acenar e oferecer suas bênçãos. Ei, Tomoya, Aqua, quando eu crescer e me tornar um pirata de verdade, serei mais forte que você, com tripulantes ainda mais incríveis. Até lá! Luffy esticou seus braços de borracha em volta da boca como um megafone, gritando para Tomoya e Aqua. Seus olhos se encheram de lágrimas, uma mistura de inveja, relutância e determinação inabalável. Espero que até lá você consiga pagar o que deve pelas refeições. Tomoya, de pé na popa, respondeu com uma risada leve. Ao ouvir isso, Luffy, que estava chorando um segundo antes, virou a cabeça, fingindo ignorância com um assobio. Aquele patifezinho. Tomoya não conseguiu evitar balançar a cabeça e rir. A brisa fresca do mar soprava de longe, levando o navio suavemente em direção ao horizonte. Vamos, pela última vez, mandá-los embora do jeito que Lady Aqua nos ensinou, sugeriu um aldeão. Um homem de meia-idade e pele escura que havia ajudado Tomoya a coletar recompensas. Ele olhou para o navio que partia e gritou: os seguidores de Axis podem alcançar qualquer coisa se nos dedicarmos a isso. Se falharmos, não será nossa culpa, é do mundo. Os moradores entenderam e continuaram as doutrinas que Aqua havia pregado nos últimos dias. Quando se deparar com coisas desagradáveis, simplesmente fuja. Fugir não é perder, é ganhar. Na dúvida, não importa o que você escolher, você vai se arrepender. Então, escolha a opção mais fácil. Não tenha medo de envelhecer, pois nem os deuses sabem se você será feliz no futuro. Fiquem tranquilos. Aqueles que acreditam fielmente em Lady Aqua receberão a maior bênção. Aqua, de pé no navio com os braços abertos em direção aos moradores, prometeu com um olhar presunçoso. Seu comportamento superior quase convenceu Tomoya de que ela realmente era uma deusa descendente dos céus. Não, isso não está certo. O olhar calmo de Tomoya de repente se arregalou em choque. Naquele momento, Aqua foi cercada por uma tênue luz sagrada. À medida que os aldeões expressavam suas emoções sinceras, essa luz quase imperceptível lentamente se fundiu com Aqua, intensificando sua aura como deusa da água. Tendo dominado o aqui de observação básico, Tomoya tinha certeza de que isso não era ilusão. Considerando as atividades de Aqua na Vila Fuxia, ele percebeu um fato surpreendente e ridículo. Aqueles que genuinamente e gentilmente acreditam na religião Axis poderiam ajudar Aqua, suprimida pela travessia para o mundo de One Piece.
a recuperar seus poderes divinos mais rápido. Assim, Tomoya ficou ainda mais invejoso de Aqua, que conseguia aumentar sua força apenas por ficar deitada. De fato, era crucial realizar o próximo desejo logo. Se ele conseguiria ou não invocar um aliado poderoso era uma coisa, mas as opções de aprimoramento após desejar eram o principal caminho para se tornar mais forte. Enquanto ele ponderava, uma repentina correnteza chamou a atenção deles, com as fortes correntes balançando violentamente o navio. O que está acontecendo? Tomoya e Aqua, abandonando suas últimas despedidas aos aldeões, correram para a proa. Uma esfera oval gigante de água emergiu do mar turbulento, revelando uma cabeça monstruosa com dentes ferozes e olhos vermelhos sangue, projetando uma grande sombra sobre eles, o rei das águas costeiras. Que azar encontrar esse encrenqueiro justamente quando partimos, murmurou Tomoya, olhando para a criatura ameaçadora, pronto para lutar. Com sua habilidade com o Haki do armamento e a bênção de Aqua, derrotar esse monstro marinho, dificilmente um rei do mar, parecia possível. Entretanto, quando Aqua estava prestes a conceder a bênção de sua deusa, uma força devastadora de relâmpagos vermelhos atingiu a Vila Fuxia, imobilizando o rei da costa com uma presença avassaladora de Haki. Os piratas do Ruivo, parados no final da rua da vila, despediram-se. É assim que os piratas se despedem. Vejo você no novo mundo, Tomoya. Shanks embainhou sua espada, Griffin, trocando um olhar com Tomoya à distância. Um homem tão astuto me deixando em dívida pouco antes da partida, Tomoya refletiu, afastando-se dos piratas para encarar o mar aberto e dizendo animadamente a Aqua. Você está pronta, Aqua? Agora é o seu palco. Aqua, olhando para o vasto mar, sentiu uma profunda conexão. Claro! A brisa do mar impulsionou sua nova aventura. Enquanto os moradores da Vila Fuxia observavam, sonhos sem fim navegavam em direção ao horizonte. Estranho, sinto que estou esquecendo de algo. Aqua, você sabe o que é? Não, o vinho de 10 anos que Makino me deu secretamente porque ela estava preocupada que você recusaria, eu trouxe. Agora entregue-o. Ah, eu não disse nada agora. Observando Aqua recuar defensivamente para um canto, Tomoya franziu a testa perdido em pensamentos. Será que eu realmente esqueci alguma coisa? Capítulo 34. Kug, pouco depois de zarpar, Aqua, que estava fazendo declarações ousadas, inclinou-se sobre a murada do navio e vomitou um arco-íris de cores no mar abaixo. Tendo passado muito tempo no reino dos sonhos e ainda não completamente sóbrio da bebedeira da noite anterior, somado ao trabalho árduo de mover coisas, Aqua inesperadamente, mas sem surpresa, ficou enjoada. Você afirma ser a deusa onipotente da água no mar, mas está se mostrando completamente inútil. Tomoya, parado ao lado de Aqua, ficou sem palavras. Mesmo assim, ele estendeu a mão para dar um tapinha nas costas de Aqua, ajudando-a a aliviar o desconforto do vômito. Isso é demais, Tomoya. Me subestimar desse jeito, veja como eu supero isso agora mesmo. Depois de vomitar, Aqua, tentando encontrar forças em sua fraqueza, procurou desculpas para sua condição com os olhos revirados. De repente, uma rajada de vento levantou ondas no mar, fazendo o sonho sem fim balançar abruptamente. Aqua, recuperando-se da náusea, sentiu o estômago embrulhar novamente e se inclinou pesadamente sobre o corrimão. E ela vomitou novamente. Observando Aqua desabar no convés como uma deusa exausta depois de vomitar, Tomoya cobriu o rosto com uma mão, suspirando profundamente com uma mistura de frustração e preocupação. Ele se perguntou se o mar seria realmente o domínio dessa deusa tola. Ele começou a duvidar de seu julgamento anterior. De fato, parecia que nunca se deveria ter expectativas muito altas em relação a Aqua, pois a decepção e o golpe resultante seriam amplificados. Espere aqui por mim, vou fazer um mingau para você. Eu também estou com um pouco de fome. Como era o único companheiro que tinha no momento, Tomoya não suportou ser tão rude e limpou as mãos para ir até a cozinha do restaurante. Muito obrigada pelo seu cuidado, Tomoya-sama. Aqua ficou comovida até as lágrimas com a gentileza dele. Uma vez na cozinha, Tomoya preparou habilmente os ingredientes para o mingau, alguns vegetais, um pouco de carne magra e alguns camarões grandes. Como eles estavam navegando em direção à Cidade Laranja, um porto costeiro ativo com os piratas Bug. De acordo com o mapa de navegação Mar do Leste e as condições atuais do vento, levaria aproximadamente 5 dias para chegar. É claro que o conhecimento de Tomoya sobre navegação era teórico, aprendido na Vila Fuxia sem número experiência prática. Então ele não tinha certeza sobre o momento exato. Além do consumo diário, o restaurante flutuante era abastecido com comida suficiente para uma semana. Mesmo que ficassem sem comida para vender antes de reabastecer em Logueton, não havia preocupação em morrer de fome. Quando Tomoya retornou ao deck do segundo andar com 2 tigelas de camarão fumegante e mingau de carne magra, ele encontrou Aqua, que parecia ter recuperado o ânimo, martelando um pedaço de madeira com um pequeno martelo. Você está bem agora? Colocando o mingau em uma mesa de jantar ao ar livre, Tomoya olhou para Aqua, que de repente estava cheia de energia com surpresa. Poucos minutos antes, ela estava apática e meio morta. Não me subestime, Tomoya. Eu sou a deusa da água que prospera em qualquer situação difícil. Aqua largou o taco e a prancha, sentou-se em frente a Tomoya, seus olhos azul água brilhando de orgulho. Tomoya olhou para ela por alguns segundos, rapidamente adivinhando o motivo. Você se abençoou, não é? Com a fé dos moradores da Vila Fuxia, o poder divino de Aqua se recuperou um pouco, tornando tal feito não muito difícil. Aqua assentiu descaradamente, admitindo isso sem pretensão. Quando ela começou a comer o mingau de camarão visualmente atraente, sua fome tomou conta dela, e ela tomou um gole apressadamente. Está quente. Como era de se esperar, ela queimou a boca. Tomoya não suportou ver a impaciência da deusa e voltou sua atenção para o martelo e a madeira. O que você está fazendo com isso? Aqua, soprando o mingau quente, não virou a cabeça enquanto respondia. Achei que nosso restaurante flutuante parecia muito simples. Então quis pendurar uma placa na entrada para deixar mais visível para os clientes.
Você realmente pensou em tal detalhe? Tomoya ficou surpreso. Ele não tinha planejado administrar um negócio sério, então coisas como placas não eram sua prioridade. Será que a bênção do enjoo de Aqua também curou seu cérebro? Esse foi um acontecimento inesperado e bem-vindo. A criança finalmente estava agindo normalmente. Com esse pensamento, Tomoya inconscientemente demonstrou um toque de orgulho paternal. É porque você sabe muito pouco sobre mim, Tomoya. Aqua, alheia ao verdadeiro significado por trás do sorriso de Tomoya, sentiu que ele a subestimou, enquanto ela pegava o mingau ligeiramente resfriado. Espere, Aqua, pegue minha tigela. Tomoya empurrou sua tigela em direção a ela. O que você está tentando fazer? Eu não vou te entregar meu mingau frio de graça. Aqua imediatamente ficou na defensiva, protegendo sua tigela. Sua tigela não tem sal, disse Tomoya com uma cara séria. Ele pretendia dar uma lição em Aqua, a bêbada, mas, vendo que ela ocasionalmente era sensata o suficiente para ajudar com o sinal, ele decidiu não fazê-lo. O quê? Aqua ficou chocada. Por fim, eles trocaram suas tigelas de mingau. Enquanto Tomoya comia seu mingau sem gosto, ele aproveitava a brisa fresca do mar. Falando nisso, Aqua, você consegue controlar essa água do mar para criar redemoinhos ou tsunamis. Entender os limites do Aqua os ajudaria a tomar decisões mais precisas em emergências durante suas longas viagens marítimas. Brincadeira? Diante da grande deusa da água, todas as águas, sejam elas marinhas ou doces, são apenas seguidoras obedientes. Aqua levantou a cabeça fingindo orgulho, seu rosto impecável salpicado de grãos de arroz. Sério? Então, por favor, faça uma apresentação para mim agora. Tomoya aproveitou a oportunidade para desafiá-la. Sempre que a deusa tola começava a se gabar, geralmente significava que ela não estava muito confiante em si mesma. Ah bem, vamos falar sobre isso mais tarde, ainda estamos comendo mingau agora. Diante do pedido imediato, os olhos de Aqua se moveram evasivamente. Talvez incapaz de resistir ao olhar cético de Tomoya, sua pretensão de resistência logo desmoronou. É tão irritante. Embora a fé dos aldeões tenha aumentado um pouco meu poder, ainda está longe do ideal. Só consigo controlar uma pequena área da água do mar. Vá em frente e zombe de mim por ser inútil se quiser. É tudo o que posso fazer por enquanto. Terminando com uma nota de frustração, Aqua desabou contra o encosto da cadeira, desistindo completamente. Controlar uma pequena área de água do mar, hein? Ainda assim é bem impressionante. Ao contrário das expectativas de Aqua, Tomoya não zombou dela, mas assentiu em afirmação. Isso significava que seu navio, o Sonho Sem Fim, tinha um nível básico de proteção, reduzindo o risco de ser alvo de ataques piratas. Tomoya não estava preocupado com o combate corpo a corpo com piratas. Sua preocupação eram aqueles furtivos que atacavam à distância, tratando-os como alvo de prática. Tomoya, você... Aqua, um tanto surpresa, estava prestes a dizer algo quando Tomoya lhe entregou uma tigela vazia. Termine de comer e, por favor, lave a louça. O pedido de Tomoya foi direto. O quê? Você espera que a nobre deusa da água lave a louça para você? O preço de uma tigela de camarão e mingau de carne magra no mar é 800 belis. Estou mais do que feliz em servir. Ao ouvir que isso lhe custaria caro, a atitude de Aqua mudou instantaneamente, sorrindo enquanto pegava os pratos. Para ser honesto, eu preferia sua atitude indomável no começo, disse Tomoya por impulso, embora soubesse que Aqua provavelmente não entendia o significado de indomável. Enquanto isso, Aqua, tendo alcançado a grade do navio, levantou o braço, e as pontas dos dedos brilharam com uma luz azul clara. Uá! Um jato de água jorrou, limpando rapidamente os pratos. Antes que Tomoya pudesse se maravilhar com sua habilidade, um estalo soou. A frágil tigela de porcelana não resistiu à força da água e quebrou. Sua deusa tola, você fez isso de propósito? Tomoya, se encaixando perfeitamente na estética de One Piece, transformou seus dentes em lâminas de serra ferozes. Prático sim, mas um pouco duro demais com a louça. Desculpe. Esqueci que meu poder ficou um pouco mais forte. Aqua, segurando os restos da tigela quebrada, ficou ali coçando a cabeça, rindo sem jeito. A experiência gastronômica agradável terminou com o trágico fim do prato. Depois de acalmar os estômagos, Tomoya decidiu tomar sol no convés. Olhando para o vasto oceano à frente, eles não viram nenhum sinal de clientes. Sendo o mar mais fraco, o Mar do Leste parecia ter menos piratas do que outras áreas. Eles encontraram alguns navios mercantes e pesqueiros, mas esses navios tinham suas provisões e apenas olharam curiosamente para o Sonho Sem Fim antes de passar. Observando o sol começar a se pôr no oeste, Tomoya, sem nada melhor para fazer, levantou-se para buscar uma vara de pescar preparada na cabana. Como parte necessária da viagem, ele não podia deixar de lado essa atividade. Ele aprendeu um pouco de pesca marítima acompanhando os comerciantes da Vila Fuxia em algumas viagens. O que, Tomoya, você, uma pessoa astuta, realmente acha que pode pescar? Aqua, descansando sob um guarda-chuva no convés, zombou com desdém. O que ser astuto e dissimulado tem a ver com pescar? Retrucou Tomoya enquanto começava a montar a vara de pescar. Todas as criaturas nascidas do mar são nutridas por ele, e o mar é feito de água pura. Os corações daqueles com mais intenções definitivamente não são bem-vindos por eles, declarou Aqua confiante. Ah, você parece saber muita coisa. Tomoya, iscando sua vara montada, ficou irritado com a atitude sabe-tudo de Aqua. Que tal um desafio entre nós? A proposta atingiu exatamente onde Aqua queria, enquanto ela ajustava seu traje de deusa e se aproximava. Já que você está tão ansioso para ser humilhado, deixe a deusa entretê-lo. É interessante. Escolhidos os locais, o sério duelo de pesca começou. O tempo passou silenciosamente e depois de meia hora, Aqua, com os olhos marejados, olhou para o balde de peixes quase cheio de Tomoya, duvidando de sua divindade. É impossível, absolutamente impossível. Como você conseguiu pescar tantos peixes?
Como a deusa da água estava intimamente ligada ao mar, Aqua não conseguia aceitar seu balde vazio. Apesar de saber que havia perdido, mas incapaz de engolir seu orgulho, ela correu e começou a sacudir o ombro de Tomoya. Tomoya, você usou algum truque sujo? Como pode haver uma diferença tão grande na mesma área marítima? Você veio aqui descaradamente só para dar uma olhada e aprender, e agora está me acusando de trapaça? Tomoya, com um sorriso, recolheu sua linha e pegou outro peixe bem na frente de Aqua. Se você estiver disposto a admitir a derrota, compartilharei o segredo com você. Sua oferta era tentadora. Depois de hesitar por alguns segundos e pensar na possibilidade de superar Tomoya com esse conhecimento, Aqua rapidamente admitiu. Tudo bem, eu perdi, agora me diga. Tomoya olhou para ela com um toque de pena. Na verdade, embora pescar exija habilidade, é principalmente uma questão de sorte. Você entende o que estou dizendo? Inteligência e sorte eram as falhas irreparáveis de Aqua. Sua inteligência era evidente naqueles olhos azul água, e quanto à sorte, bem, mesmo com uma bênção de valor máximo, isso não a ajudaria nem um pouco. Sabendo disso, Tomoya estava confiante em seu duelo de pesca. Como pode ser? Só sorte. Ao descobrir a verdade, Aqua ficou visivelmente chateada, e o som dos peixes batendo as asas no balde de Tomoya só aumentou sua raiva. Eu me recuso a acreditar que eu, a deusa da água, não consigo pegar nenhum peixe fedorento. Num acesso de desespero, Aqua pulou para peito e mergulhou no mar. Tomoya estava prestes a impedi-la, mas lembrando-se de que ela podia se mover livremente debaixo d'água sem perigo, ele a deixou em paz. Logo depois, Aqua, mordendo um peixe relutantemente, foi fisgada por Tomoya. Yoho, Tomoya, boa tarde. A deusa da água encharcada deu um sorriso doce, tentando esconder o constrangimento da situação. Você está tentando ser engraçado? Você deve estar aqui para brincar. Tomoya ficou sem palavras. As palhaçadas de Aqua interromperam completamente a pesca pacífica. Assim que Tomoya estava prestes a encerrar as atividades do dia e trazer Aqua de volta, ao longe, em direção ao pôr do sol, um veleiro de médio porte se aproximava diretamente do sonho sem fim. Ao ver a bandeira da caveira negra tremulando na brisa do mar, Tomoya esfregou as mãos, sentindo-se animado. Tudo bem, Aqua, esse duelo acabou. Preparem-se para receber nosso primeiro hóspede desde que zarpamos. Capítulo 35. O navio pirata parou lentamente ao lado do sonho sem fim, sem seguir o procedimento normal de atracação. Os piratas no convés, após verificarem que se tratava de um restaurante flutuante recém-inaugurado, saltaram do navio de forma ousada e dominadora e avançaram diretamente para o sonho sem fim. Bem-vindos ao restaurante flutuante Sonho Sem Fim. O que nossos hóspedes gostariam de comer? Tomoya, que estava esperando no balcão do restaurante no primeiro andar, cumprimentou-os enquanto avaliava o grupo de piratas de rosto sério. O grupo não era grande, apenas 7 membros, todos vestidos com roupas escuras e simples, com espadas na cintura e alguns carregando pistolas de pederneira. Liderando-os estava um homem corpulento, com o rosto cheio de cicatrizes, carregando 2 grandes cimitarras cruzadas nas costas. O restaurante flutuante Sonho Sem Fim? Nunca ouvi falar dele no Mar do Leste. É novo? O olhar do capitão pirata também se voltou para o balcão. Ao ver o pequeno restaurante, administrado apenas por um jovem aparentemente nada impressionante e uma jovem de aparência delicada, seus olhos brilharam brevemente com um brilho implacável. Dinheiro não é problema. Traga-nos carne e bebida, qualquer tipo que você tiver, e o máximo que puder. Com isso, o capitão pirata gesticulou arrogantemente e sentou-se em uma mesa próxima, seguido por seus companheiros de tripulação sorridentes. Entendido, por favor, espere um momento. Você pode começar com alguns amendoins. Tomoya, sorrindo, ficou bastante satisfeito com a atitude descarada dos piratas. Ele gostava desses piratas autoritários que pareciam pouco propensos a seguir as regras. Depois de instruir a Aqua a servir alguns aperitivos, ele foi até a cozinha, deixando para trás o cartaz de procurado dos piratas do Mar do Leste. Cimitarras de Mesomorphs, um pirata famoso conhecido por atacar navios mercantes em alto mar, com uma recompensa de 2,5 milhões de belis. Embora a recompensa fosse significativamente menor que a do rei bandido da montanha Iguma, ainda era um valor chamativo. Para a primeira captura foi um tanto satisfatório. Irmãos, por favor, não paguem depois. Tomoya rezou silenciosamente. Ele tinha princípios, contanto que os clientes pagassem a conta no restaurante, fossem eles comerciantes ricos ou piratas, ele os agradeceria e os deixaria sair em segurança. Não havia mais do que 5 empresas operando restaurantes flutuantes no Mar do Leste. Se ele amarrasse todos os piratas que chegassem sem fazer perguntas, sua reputação acabaria sofrendo, prejudicando as perspectivas comerciais de longo prazo. Claro, se um pirata com uma recompensa de mais de 10 milhões, não muito difícil de lidar, aparecesse, Tomoya consideraria diminuir seus padrões profissionais para livrar os mares de tais incômodos, trazendo paz e tranquilidade a essas vastas águas. Aqui estão alguns aperitivos de cortesia do nosso restaurante. Aqua, carregando pratos de amendoim, colocou-os na mesa dos piratas com elegância. Inicialmente relutante em desempenhar o papel de garçonete ao ouvir o pedido de Tomoya, a atitude de Aqua mudou completamente quando ela descobriu que o salário diário era de uma prata 1000 belis. O objetivo era ver o dinheiro abrir portas. A mocinha aqui é uma beleza, não é? O capitão pirata Somofis, impressionado com a jovem impecável à sua frente, não pôde deixar de elogiá-la. Os outros piratas também não conseguiam esconder sua admiração por Aqua, embora, surpreendentemente, apesar de sua natureza tipicamente brutal e lasciva, não fizessem nenhuma investida indesejada, apenas retornando a seus comportamentos calmos após alguns olhares. Talvez tenha sido a aura divina inerente de Aqua que purificou seus pensamentos lascivos, ou talvez Aqua tenha se abençoado para afastar tais desejos. Dada a inteligência de Aqua, a primeira opção parecia mais provável.
Obrigado pelo elogio. Aqua, percebendo que esses homens eram parecidos com os bandidos da Vila Fuxia, não teve intenção de se envolver mais e apenas respondeu brevemente. Os piratas, sem se incomodar, pegaram os amendoins e começaram a mastigá-los, comentando sobre seu sabor. Cerca de meia hora depois, Tomoya, que estava ocupado na cozinha, desligou o fogão, pendurou o avental e voltou ao balcão ao lado de Aqua, que, sem surpresa, havia comido algumas coisas. A essa altura, os pratos de carne já haviam sido servidos e caixas de cerveja gelada colocadas aos pés dos piratas. Reunidos em torno de seu capitão Somophis, os piratas comeram e beberam sem restrições, contando suas recentes façanhas de pilhagem com altas risadas. Quando o sol se pôs, pintando o céu de um vermelho intenso e a noite começou a se aproximar, os piratas, já satisfeitos, levantaram-se para partir. Como esperado, eles não demonstraram intenção de pagar, caminhando em direção à saída do restaurante. Hóspedes, vocês ainda não pagaram a conta. Tomoya, folheando casualmente o jornal com a cabeça baixa, tensionou os músculos sutilmente sob as mangas curtas azul claras. Ah? Temos que pagar para comer aqui? O capitão pirata Somophis fez uma pausa com as mãos nos bolsos e olhou para Tomoya com mais intenções. Este é um restaurante flutuante, não uma instituição de caridade para os desabrigados. Vocês comeram nossa carne e beberam nosso vinho, então naturalmente tem que pagar. Se você não tem dinheiro, receio que não sairá por esta porta hoje. Os olhos de Tomoya se estreitaram enquanto ele se levantava lentamente, pronto para liberar seu Aki do Conquistador e Aki do armamento para derrotar os piratas que ousavam jantar e atacar. Ao ouvir as palavras de Tomoya, os piratas ficaram inicialmente atordoados, mas depois caíram na gargalhada. Embora não fossem grandes piratas, eles eram experientes o suficiente para não se deixarem intimidar por meras palavras. Chefe, você deve ter esquecido algo importante, certo? O capitão Somophis levantou a mão para conter o riso da tripulação, e seu sorriso ficou sombrio. A atmosfera no restaurante ficou estranhamente silenciosa. A intensa aura de perigo iminente fez até mesmo Aqua, que estava ali distraidamente, ficar tensa. Aqua, agora é a hora, encharque as armas de pederneira deles. Ao avistar o capitão pirata buscando sua arma na cintura, Tomoya, totalmente preparado, saltou sobre o balcão como um tanque humano avançando em direção à tripulação pirata. Nesse momento crucial, Aqua finalmente não deixou a peteca cair. Após lançar rapidamente um bônus para aumentar os atributos de Tomoya, ela se preparou para invocar uma coluna de água para atacar, com o objetivo de inutilizar primeiro as armas de fogo mais letais dos piratas. A coordenação entre os dois era notavelmente perfeita, pegando os piratas de surpresa antes que pudessem reagir adequadamente. Com sua velocidade agora aumentada, Tomoya já havia encurtado a distância e estava pronto para enfrentá-los de frente. Tudo parecia pronto para uma vitória rápida, prometendo uma conquista fácil de 2,5 milhões de belis. No entanto, a vida muitas vezes nos reserva surpresas inesperadas. Assim que Tomoya levantou o punho para golpear o capitão pirata Somophis na cabeça, Somophis sacou sua arma da cintura. Não era uma lâmina afiada nem uma arma, mas a placa que Aqua pendurou na entrada do restaurante. Graças ao seu foco intensificado e à ativação do Aki do Conquistador, Tomoya conseguiu vislumbrar o conteúdo da placa em apenas um momento, lendo-a claramente. Bem-vindo ao restaurante flutuante Sonhos Sem Fim. Qualquer adepto da fé da deusa Aqua come de graça. Tomoya. Meu Deus. Isso explica sua repentina ansiedade e consideração em fazer uma placa para o restaurante. Essa deusa maldita. Capítulo 36. Ei, chefe, essa é a placa que você pendurou lá fora, certo? Somos todos seguidores da religião Axis, então não deveríamos poder comer de graça? Somophis ficou parado, olhando para o punho à sua frente e soltando uma risada fria e zombeteira. No momento em que entrou, ele viu a placa pendurada em um lugar bem visível e casualmente a retirou. Tomoya deu outra olhada cuidadosa na placa na mão do outro, sua pressão arterial subindo ao ver a última expressão adoravelmente fofa. Sua boca se contraiu violentamente, e enquanto amaldiçoava a Aqua em seu coração usando todas as maldições que conhecia, ele também debateu se deveria derrotar aquele capitão idiota. Esta placa de fato foi pendurada por nós. Tomoya retraiu o punho que pairava sobre a cabeça do outro e suspirou profundamente. Se for esse o caso, então nós, os seguidores de Axis, iremos embora. O capitão pirata Somophis casualmente jogou a placa aos pés de Tomoya, acenou com a mão e sinalizou para seus subordinados se virarem e irem embora. A poucos passos de distância, ele se virou com um olhar presunçoso. A propósito, estou muito satisfeito com o sabor da sua carne e do seu vinho aqui. Com certeza voltarei. Os subordinados piratas caíram na gargalhada novamente. Eu só disse que a placa era nossa. Não disse que você poderia ir embora, disse? Depois de se livrar do cenário ridículo que eles criaram, Tomoya chamou os piratas que estavam partindo com uma voz severa. Ah? Então, o que você está dizendo é que vai voltar atrás na sua palavra. Somophis parou no meio do caminho, virando-se lentamente, seus olhos ferozes e cheios de cicatrizes encarando Tomoya intensamente. Então vamos ouvir sobre os ensinamentos da religião Axis. Tomoya se abaixou para pegar a placa do chão, sem expressão. Certamente, como seguidores, vocês não seriam ignorantes sobre sua própria doutrina, seriam. Ao ouvir isso, Somophis e os subordinados piratas ficaram momentaneamente atordoados. Eles eram apenas piratas que vagavam pelos mares, saqueando e pilhando. O que eles sabiam sobre a religião Axis? Os olhos de Somophis dispararam ao redor, prestes a falar, mas Tomoya o interrompeu. Se você esqueceu, então não me importo de lhe dar uma cartilha. Seguidores de Axis podem alcançar qualquer coisa quando se dedicam. Somos pessoas que conseguem. Mesmo que não tenhamos sucesso, não é culpa nossa. De quem é a culpa?
Somoffs ficou perplexo com isso, ponderando por alguns segundos antes de dar uma resposta razoável. Culpe aqueles que ousam ficar no nosso caminho. É o mundo. Se as coisas não vão bem, claro, a culpa é do mundo. Em um canto, Aqua, alheia à surra iminente, apontou para Somoffs e não conseguiu evitar gritar: alguém como você, que ousa encarar a realidade. Como pode ser seguidor dessa deusa? Para os seguidores da religião Axis, ela tinha grande tolerância, mas esses caras, que estavam explorando o nome da Axis para obter refeições gratuitas, eram absolutamente imperdoáveis. Crie água sagrada. Enfurecida, Aqua levantou o braço, cercada por colunas de água, e um círculo mágico azul claro se iluminou sob seus pés. Com a fé dos moradores da Vila Fuxia, sua velocidade de conjuração também aumentou significativamente. Os piratas, liderados por Somoffs, ficaram completamente estupefatos, não tendo tempo de reagir antes que o círculo mágico acima deles liberasse uma torrente de água. A inundação repentina pegou os piratas desprevenidos, mas felizmente as duas grandes portas de entrada do restaurante, uma de cada lado, impediram que ele fosse completamente inundado. Depois que a água baixou, o lugar ficou em ruínas. A formação pirata se espalhou por diferentes cantos do restaurante, com dois deles até mesmo sendo arrastados para fora da porta em direção ao mar. Pensar criar água dessa magnitude. Você é, ou poderia ser, um usuário lendário de Akuma no Mi? Somoffs, como líder, estava familiarizado com o mar e rapidamente recuperou o equilíbrio, sendo o primeiro a se recuperar da tontura causada pela água. Lembrando-se dos rumores aterrorizantes sobre usuários de Akuma no Mi, a ferocidade de Somoffs desapareceu em um instante. Ele não era um daqueles grandes piratas de força de vontade. Diante de algo além de sua compreensão, o medo era natural. Eu vou devolver o seu. Encolhido, ele estava prestes a falar sobre devolver o dinheiro quando um punho envolto em um leve brilho negro o atingiu de repente do lado, atingindo-o em cheio na bochecha. Somoffs, um pirata menor que não conseguia se destacar nem nos mares mais fracos, nunca havia sido atingido por um punho coberto de Aki. Além disso, esse soco foi dado por Tomoya, potencializado pelo aumento de poder de Aqua. Assim, dominado por uma tontura e dor intensas, Somoffs ficou deitado no chão se contorcendo por um momento antes de inclinar a cabeça e desmaiar no local. Afinal, a diferença de recompensas era evidente. Mesmo em termos de resiliência, esse cara talvez não fosse tão durável quanto o bandido da montanha Iguma. Tomoya limpou as mãos, desviando o olhar do inconsciente Somoffs para os outros piratas. Este pirata jantou e fugiu, então ele vai ficar aqui para pagar a dívida. Qual é a sua relação com ele? Perguntou ele com conhecimento de causa. Somente o capitão Somoffs tinha uma recompensa. Capturar esses subordinados não renderia um centavo, então eles são um desperdício de espaço. Em vez disso, era melhor recuperar o dinheiro da refeição deles, obtendo lucro para ambos os lados. Não há nenhum relacionamento, irmão mais velho, por favor, nos poupe, nós não conhecemos esse canalha. Certo. Esse cara maldito nos arrastou à força para dentro do navio pirata. Fomos coagidos. Vamos pagar a refeição agora mesmo. Por favor, perdoe nossa ofensa anterior. Diante de um dono de restaurante que poderia nocautear seu chefe com um único soco e de um suposto usuário lendário de Akuma no Mi, esses subordinados piratas sobrenaturais não ousaram resistir. Rapidamente se desvinculando do líder, eles revistaram suas pessoas às pressas, entregando todos os seus objetos de valor para pagar a dívida. Tomoya, sem recusar nada, recolheu os tesouros e acenou. Tudo bem, este restaurante marítimo respeita as regras. Aqueles que pagaram podem ir embora. Obrigado, chefe, obrigado. Os subordinados piratas ficaram imensamente gratos. Quando se viraram para sair tremendo, esbarraram em dois companheiros que tinham acabado de ser levados para o mar. Droga, ousando usar água contra nós, chefe, parece que precisamos dar uma lição nesses dois idiotas, deixá-los entender o seu lugar. Precisamos mostrar a eles que minha lâmina não é para cortar grama. Os dois subordinados piratas, brandindo seus facões reluzentes com intenção assassina, atacaram. E assim, os dois grupos se entreolharam e a atmosfera ficou instantaneamente estranha. Um minuto depois, os dois, com os narizes machucados e os rostos inchados, finalmente entenderam seu lugar e pagaram obedientemente. Assim, o grupo saiu do restaurante, cauteloso e trêmulo. Espere um momento. As palavras vindas de trás fizeram seus nervos ficarem tensos instantaneamente, paralisando-os no lugar. O olhar de Tomoya percorreu os aterrorizados subordinados piratas, pousando finalmente em um deles. Estou curioso, se sua lâmina não é para cortar grama, então para que ela serve? O subordinado pirata avisado estremeceu, perdendo toda a sua ferocidade anterior. Para palitar dentes, irmão mais velho, minha lâmina é para palitar dentes. Entendo, obrigado por esclarecer isso para mim. Ao ouvir isso, Tomoya assentiu satisfeito, sorrindo. Bem, senhores, obrigado por terem vindo. Voltem sempre. Visite sua bunda. Aliviados, os subordinados piratas fugiram do restaurante e correram de volta para o navio. O navio pirata, ostentando a bandeira de caveira e ossos cruzados, fez uma retirada apressada, um forte contraste com sua arrogância e fanfarronice anteriores. Tomoya, quanto vale esse cara? Não dá para dizer que a deusa não contribuiu dessa vez, né? Aqua, felizmente inconsciente do que estava por vir, aproximou-se ansiosamente, esfregando as mãos animadamente. Quanto ele vale vai ter que esperar. Tomoya olhou para a placa espalhada no chão, sua expressão e voz calmas. Aqua, deixe-me fazer uma pergunta primeiro. Que pergunta? 1000 menos 7 é igual a quanto? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.